Boa tarde, meu nome é Jairo Sierra, sou líder do MES, Movimento Entendendo a Saúde. O nosso tema de hoje é o erro médico e cirurgia plástica. Quando o médico, cirurgião plástico, pode responder por uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado? A cirurgia plástica pode ser reparadora ou estética. A cirurgia plástica ela é reparadora quando o objetivo do cirurgião é reparar alguma deformidade congênita, algo que já tenha no paciente a partir do nascimento ou que condição que tenha sido incorporada à vida do paciente após um acidente, após um incidente que tenha lhe causado algum dano. Na maioria das vezes, uma pessoa tem uma vida plena, saudável, até o momento que é causado um acidente. E há acidentes em que a face, o rosto do paciente pode ficar totalmente desfigurado. A cirurgia plástica reparadora, ela busca recompor o mais aproximadamente possível a normalidade estética de uma deformidade congênita ou provocada por acidente. A deformidade congênita pode-se citar como exemplo o lábio leporino, a fissura do céu da boca, deformidade do lábio, deformidades na orelha, e que o médico cirurgião plástico pode ser chamado a trabalhar para a recomposição da normalidade estética, da normalidade orgânica, da normalidade do rosto desse paciente. Muitas dessas cirurgias reparadoras são feitas em diversas etapas ao longo do crescimento desse paciente, podendo, por vezes, ser feitas durante anos e anos, chegando muitas vezes até mesmo à fase adulta. A cirurgia reparadora, ela não obriga o médico a uma obrigação de fim. Ela não obriga o médico a um resultado, mas simplesmente a tentativa de conseguir o melhor resultado possível para aquele caso em particular. Já a modalidade da cirurgia plástica estética, essa não. Essa obriga o médico a trazer um resultado efetivo para o paciente. Afinal, ninguém se submete a uma cirurgia plástica gastando recursos, se submetendo a um pós-operatório delicado, muitas vezes bastante doloroso, para ter um resultado pior do que o que havia antes da cirurgia. Normalmente, a motivação dessa cirurgia é o embelezamento, é o ganho estético. E no ganho estético, o paciente já tem uma ideia do resultado que ele espera. E cabe ao médico fazer a cirurgia respeitando as limitações técnicas, mas também o desejo, a vontade daquele paciente de ver algum ponto de seu próprio corpo melhorado, reparado, corrigido ou simplesmente embelezado. Também há casos em que o médico tem que trabalhar após um acidente. Nesses casos, a equipe de cirúrgica conta com ortopedistas maxilares, cirurgião plástico, às vezes também neurologista, fazendo cada qual o trabalho cirúrgico dentro de sua própria especialidade. Há acidentes em que pacientes ficam completamente deformados. Acidentes de moto, principalmente sem o uso do capacete, acidentes de carro, principalmente quando há o golpe do rosto do paciente contra o volante do veículo, ou contra o painel, ou contra o vidro. Casos assim, o paciente normalmente fica deformado, fica com bastante cicatrizes, fica com bastante
deformações em relação ao rosto. Nesse caso, o cirurgião plástico irá trabalhar para recompor da forma que seja possível o rosto original, o rosto anterior que aquele paciente tinha antes de submeter à cirurgia e antes de sofrer aquele determinado acidente. A cirurgia estética busca melhorar algum aspecto anatômico, visando sempre a melhora estética e o embelezamento. Quando nós falamos de embelezamento, quando nós falamos de procedimento cirúrgico estético, normalmente o leigo acha que é uma cirurgia pequena, com poucos riscos, com um pós-operatório tranquilo, sem muita dor, rápido, e muitas vezes não é isso que ocorre. Muitas vezes, após a cirurgia, esse paciente percebe que ele vai ter um pós-operatório difícil, com muita dor, com uma recuperação bastante lenta, e ele se queixa que não sabia absolutamente nada sobre isso, que o médico não lhe orientou, que o médico não lhe disse o quanto aquele procedimento poderia ser doloroso. Então, nesse caso, temos que ter sempre levar sempre em consideração que o médico precisa ter uma interlocução o mais clara e o mais transparente possível. Esse paciente precisa saber todos os percalços, todas as contraindicações, todos os problemas que pode ter durante o procedimento cirúrgico, ainda que esse procedimento cirúrgico vise o embelezamento. Não se trata de um procedimento fácil, rápido, simples, mas ele tem que ser alertado. Para isso que existe o termo de consentimento informado, que o médico precisa elaborar individualmente para cada paciente, explicar e entregar uma via desse documento por escrito a cada paciente para que não lhe seja imputada alguma falta ética ou alguma falta legal em relação ao procedimento que realiza. A cirurgia plástica estética, ao contrário da reparadora, ela obriga o médico a um resultado positivo. Uma pessoa que pretende acertar e remodelar o formato do nariz ou o formato dos olhos, que pretende deixar as orelhas mais próximas à calota craniana, ela não pretende ali apenas uma tentativa, apenas um meio de buscar uma melhora. Ela espera sim um resultado efetivo, um resultado claro, um resultado palpável. Ele não pode, em nenhuma hipótese, sair da cirurgia pior do que estava no momento em que entrou. Tanto no dano estético da cirurgia plástica reparadora, quanto na cirurgia plástica estética, fica o paciente obrigado a provar o dano. A reparação de danos morais, a reparação de danos materiais, só para que fique entendido, danos morais, ele visa não voltar ao estado anterior, porque isso não é impossível, mas reparar a esfera moral do paciente caso ele tenha sofrido algum dano em virtude de um tratamento, em virtude de um procedimento cirúrgico. O dano estético da cirurgia plástica reparadora, ela não existe a partir do momento em que o médico ele está ali buscando um resultado dentro do quadro que é possível. Nesse caso, o paciente ou já chega vitimado por uma doença ou vitimado por um acidente. E ali o médico vai atuar com toda a sua diligência, com todo o seu cuidado, com toda a sua técnica para reverter o que já era danoso anteriormente à sua intervenção. Na cirurgia plástica estética, caso ocorra um dano, o paciente precisa provar que esse dano existiu. Precisa provar que houve ali alguma forma onde o médico
trouxe a esse paciente uma expectativa de um resultado que seria favorável de uma forma positiva, de uma forma assertiva. Nesse caso, o médico tem que ter se comprometido a um resultado específico e o paciente deve provar que esse resultado específico não foi atingido ou foi atingido de forma insatisfatória. Para que seja considerado dano estético, o resultado da cirurgia plástica estética deve ser pior do que o estado anterior. Simples. Se não houve um dano, se não houve uma piora, se não houve o que a doutrina costuma chamar de enfeamento, se o paciente não teve o seu quadro agravado pelo procedimento cirúrgico, não há que se falar em dano, e se não houve dano, não tem por que existir ali um dever de recuperar, um dever de ressarcir esse dano, seja material, seja moral. O resultado negativo da cirurgia plástica embelezadora gera o dano estético. O dano estético gera o dever de indenizar por danos morais. Também traz a obrigação de ressarcir os danos materiais. O que isso representa? O objetivo da ação civil contra esse médico está em reparar o dano causado. Como que se repara o dano causado? Pelo ressarcimento, pelo gasto de uma segunda cirurgia feita com outro profissional para acertar, para reparar os danos causados pelo médico anterior. Reparação de danos materiais pelo uso de medicamentos, pelo uso de internação hospitalar, pelo uso de próteses, pelo uso de todo e qualquer forma de elementos materiais utilizados no cuidado para retroceder o dano estético que foi causado nesse paciente. Esse é o nosso tema de hoje. Erro médico e cirurgia plástica. No rodapé deste vídeo existe o nosso e-mail para contato. Caso haja alguma dúvida, caso haja alguma orientação, algum pedido de orientação por parte dos nossos telespectadores, nós estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigado.